Este é um saco de pão. E aqui está um pedaço de papel e um pedaço de metal. Você já considerou um pedaço de papel ou um pedaço de metal como se tornou moeda e circulou no mercado? Portanto, ele pode ser comprado ou, que tal trocar pão e outros bens semelhantes? O valor que lhe foi dado, a que tipo de lança está ligada? Também do trabalho, as mercadorias, a forma de valor e a circulação de dinheiro. Que parte do desenvolvimento produz exploração? E criou o que sabemos hoje. Quanto mais você tenta, o fenômeno objetivo de que o capital aumenta em valor. Ou colocamos de outra maneira, por que a produtividade está aumentando, mas o estresse de nossas vidas aumentou em vez de diminuir? Só porque existe superprodução ou declínio da liquidez. Produto. Qual é a contradição entre trabalho e capital? E este é o primeiro número do nosso Das Kapital. Modo de produção capitalista. A riqueza de uma sociedade dominante. É uma enorme acumulação de mercadorias. Uma única mercadoria representa essa riqueza. Forma elementar. Como no parágrafo de abertura. Marx escreveu: você se preocupa, pois as cobras também estão em bolo, em Xi'an, estão em Ding, poeira, Hassana, Elgenschaft, Smasti, Embedifinice, órgão de Nautbeflidigst. Uma mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo. Depende de seus próprios atributos. Algo que atenda a uma necessidade humana. Qual é a natureza dessa necessidade? Por exemplo, é produzido por nada ou por fantasia? Não tem nada a ver com o problema. Possível. Amigos sem fundamento sentirão quando virem isso. É irônico e abstrato. Estamos nesta edição. Vou tentar o meu melhor, combinar exemplos para deixar claro para todos. Podemos tentar entender dessa maneira. As mercadorias são a unidade básica da produção capitalista. Comece com o produto como ponto de partida. É conveniente para nós entender a essência das mercadorias e as fontes da teoria do valor. Falamos o vernáculo. Produto. É a forma celular do modo de produção capitalista. As mercadorias também têm valor de uso. E valor, também chamados de dois fatores da mercadoria. Vamos começar com o valor em uso. É uma propriedade natural da mercadoria. As mercadorias podem satisfazer uma necessidade humana específica. O valor de uso é específico, mas varia dependendo das propriedades materiais da mercadoria. Por exemplo, o valor de uso de uma peça de roupa é manter o calor. O valor de uso de uma garrafa de água é para consumo humano, etc. Então use valor, diretamente relacionado com a forma física do produto e é incorporado no consumo. Atenção a todos aqui. Embora o valor de uso desempenhe um papel muito importante no produto, mas ele é. O papel de economia capitalista é relativo, secundário. Por quê? Produção capitalista não é projetada para atender necessidades sociais específicas, para o objetivo principal. Pelo contrário, evaluate oriented. Então isso leva ao valor de uso da mercadoria. Pré-requisitos para indicar a entrada de mercadorias no domínio da troca. Vamos usar a realidade aqui como exemplo, porque coisas simples podem ser entendidas, mas quando se trata de prática e situações complexas, alguns amigos não respondem muito bem. Compreendo. Então vamos dar uma olhada. Entrevistas de uma perspectiva capitalista. Você vai encontrar. Ela, essencialmente, é uma mercadoria de entrevistadores. Pode atender às necessidades da empresa, isso é o que usamos. Este é apenas um limite básico, ou seja, valor de uso é uma maneira de conseguir uma entrevista, premissa principal. Mas na lógica do trabalho capitalista, o entrevistador, o que realmente importa é que o entrevistador tenha, sob a premissa do valor de uso, possa criar mais valor para a empresa no futuro. Como o quê? Mesmo que as habilidades básicas dessa pessoa sejam excelentes, mas ele não quer fazer, isso puxando clientes, etc. Isso gera receita adicional, ações de valor adicionado. Então, relativamente, este entrevistador será menos competitivo do que aqueles. Média de capacidade, mas disposto a deixar de lado o rosto, para puxar o entrevistador do cliente. Este é o primeiro núcleo do capitalismo. O valor de uso é importante, mas sob a lógica da adição de valor, seu papel frequentemente é enfraquecido ou instrumentalizado. Não se trata apenas da lógica da mercadoria. Ele também teve um impacto profundo no comportamento no local de trabalho. O estilo faz com que muitos jovens hoje sintam valiosos a contradição entre eficiência e eficiência, com o mesmo da tensão. A chamada cultura do lobo, que todo mundo odeia hoje em dia. A mesma coisa. Devido à natureza da cultura do lobo, basta usar um nome legal. Adicione todas as classes de slogans egoístas, venham e cubram o fato de que as pessoas são usadas como ferramentas para a acumulação de capital. O valor está na mercadoria.
formas condensadas abstratas do trabalho humano geral. Isso reflete mercadorias como produtos sociais do trabalho, relação de troca. Então, o valor da mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário. A forma como este valor é calculado marca, entre mercadorias, podem ser feitas equivalentes e equivalente. Por causa do valor, tornou-se um padrão de troca comum entre mercadorias, e a razão por que essa equação comutativa mantém, porque encontrem a mesma quantidade de tempo de trabalho socialmente necessário, como duas extremidades de uma balança. Ao colocar itens do mesmo peso, a balança será equilibrada. Neste momento, um amigo pode perguntar: valor e o valor de uso que acabamos de mencionar? Qual é a diferença? Por exemplo, o valor de uma peça de roupa depende da produção, o tempo de trabalho socialmente necessário que ele requer, e não de valor de uso específico. Daqui podemos descobrir que o valor não é apenas um atributo social das mercadorias, mas também é a base para a troca de mercadorias, em oposição à sua especificidade do seu valor de uso. Porque as mercadorias não são apenas transportadores de materiais para satisfazer as necessidades, e sim uma expressão de relações sociais. Você pode estar se perguntando neste momento: como o valor da mercadoria é o tempo de trabalho gasto na produção de bens? Decidir quanto mais preguiçosa a pessoa é, os menos qualificados, não é mais valioso que seus bens são porque ele passa mais tempo fazendo coisas? E a resposta é: de uma perspectiva capitalista, o valor de uma mercadoria não é determinado por produtor individual, determinado pelo tempo real de trabalho gasto. É determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Como um alfaiate habilidoso demora 2 horas para fazer camisa padrão, e um alfaiate não qualificado demora 4 horas. De acordo com o conceito de tempo de trabalho socialmente necessário, se a média social é de 2 horas, então o valor desta camisa são 2 horas de trabalho. Mesmo que o alfaiate não qualificado passou 4 horas, mas seus produtos não são por causa de as 2 horas extras se tornam mais valiosos. É como em uma reunião de esportes. O critério não é ver quem está mais cansado, é sobre quem chega lá mais rápido. E em base nisso, vamos um pouco mais fundo. Você encontrará aumento da eficiência de produção, reduzirá o tempo de trabalho necessário da sociedade. Isso diminui o valor das mercadorias. Como escreveu Marx, quanto maior a produtividade do trabalho, produz um bom. Quanto menos horas de trabalho são necessárias, quanto menos trabalho é condensado no artigo, quanto menos valioso for o item. Pelo contrário, quanto menor a produtividade do trabalho, o tempo de trabalho necessário para produzir um bom, quanto mais valioso é. Portanto, o valor da mercadoria, a quantidade de trabalho refletida na mercadoria proporcional, é inversamente proporcional à produtividade desse trabalho. Isso explica por que no curso da história, naquela época, sobre a influência do capitalismo, ao tomar a eficiência e os resultados como a principal orientação da sociedade, o patrimônio imaterial artesanal será gradualmente eliminado e o declínio é como uma mesma xícara de chá. Tudo o que eles precisam é de chá. É puramente artesanal e será cuidadosamente feito por vários meses e até mais. Produção em massa mecanizada. Aumento da eficiência de produção. Demora algumas horas para fazer. Compare-os entre si e você verá. O tempo extra não aumenta seu valor. Até a era moderna, as pessoas estão gradualmente começando a romper com o capitalismo, processo de transformação, e perceberam que este tempo extra, na verdade, é um patrimônio cultural imaterial. Eles carregam significado cultural e histórico. As pessoas estão apenas começando a redefinir e dotá-los de valor precioso. Agora entendemos o que é os 2 fatores das mercadorias. Este mesmo, também podemos entender o que é a dualidade do trabalho. Sexo. Porque eles estão correspondendo um ao outro. Ou seja, trabalho específico cria valor de uso. Trabalho abstrato gera valor de troca.
O trabalho específico aqui refere-se à produção. Trabalho de valor de uso é específico. É específico. O trabalho abstrato é o trabalho que produz valor. Representa o consumo de trabalho humano indiferenciado médio. Daí, a primeira contradição e a oposição entre valor de uso e valor. Também reflete a contradição inerente das mercadorias. Você encontrará. O valor de uso é específico. O valor é abstrato. Mercadorias universais como produtos do trabalho, ele também tem os atributos do trabalho concreto e do trabalho abstrato. Essa contradição reflete o produtor capitalista, a divisão entre materialidade e socialidade. As mercadorias atendem às necessidades humanas ao mesmo tempo. É uma troca de valor e ferramentas para a acumulação de capital. Isso resulta em mercadorias. Não é apenas uma entidade física, é também uma forma de conexão social. Falamos o vernáculo. A forma de valor das mercadorias está contida na produção capitalista, a materialização das relações sociais. Por quê? Ele estabelecerá uma conexão social direta entre os produtores, escondido sobre a relação de troca das coisas. Esse mecanismo do capitalismo torna as pessoas e os bens forçada a uma busca sem fim no mecanismo de sobrevivência. O mesmo processo de troca reflete também uma profunda contradição. Ou seja, embora o valor de uso de cada mercadoria e os processos de produção sejam todos diferentes, mas eles podem trocar entre si no mercado. Esta troca, ela atomiza as relações sociais entre os produtores. A relação entre as pessoas é expressa como a relação entre as coisas. Como em muitos locais de trabalho hoje, o chefe, eu não te seguiria para ganhar um projeto, quanto tempo pessoal extra é ocupado. Com o processo trabalhoso, ele só se preocupa com o resultado final do lucro. E não é fácil propor quando você ganha o projeto. Ele está tomando seu tempo pessoal. Quando você deseja obter o descanso correspondente, tudo que recebi foi uma fria desaprovação. Este projeto é o que você deve fazer. Você passa mais tempo do que os outros, só pode provar que sua habilidade não é boa. Vire a cabeça e você vai encontrar. O chefe acredita este projeto é tudo sobre si mesmo. E inventou uma pequena história chamada Estudos de Sucesso. Comece a falar com novos funcionários constantemente. Descreva-o como um chefe que inspirador, que luta, que motivado, como se ele estivesse dizendo a verdade. Esta bolsa de mercadorias, na verdade, ela esconde a verdadeira vida social por trás dele. As relações de propriedade tornam a relação entre as pessoas convertida em mercadorias. A relação de troca entre mercadorias. Isso é uma das características do modo de produção capitalista. Ela atomiza as relações sociais. A consequência disso, podemos dizer no vernáculo, é isso. Reduz as pessoas a pessoas unidimensionais. E tentando gradualmente transformar as pessoas em ferramentas, ou item. Depois de entender essa relação de atomização, nós vamos dividi-la, a lógica básica da moeda e da circulação de capitais. Como nosso exemplo agora, embora possa ser realizado entre produtos diferentes, troca equivalente, mas parece ser problemático, porque alguns itens volumosos não podem ser carregados com você. Então, podemos adotar um mais conveniente, substância intermediária e ir e vir para representar o valor correspondente. E aí que entra o dinheiro. Claro, essa é uma maneira extremamente simplista de dizer isso, porque ele está perdendo o processo de atribuição de valor. Então, aqui estamos, a evolução da forma de valor das mercadorias e há também a pré-condição histórica para a geração de dinheiro. Consiste em 4 etapas. O primeiro são formas simples ou individuais de valor. Nesta simples forma de valor, o valor da mercadoria, por troca direta com outra mercadoria, para expressar. Por exemplo, 6 sacos de arroz podem ser trocados por uma ovelha. É uma forma direta de troca de mercadorias. É uma daquelas coisas. O arroz é uma mercadoria que expressa seu próprio valor. Seu valor é externalizado através da substância da ovelha. Isso é chamado de forma de valor relativo, e as ovelhas são o valor do arroz. Não precisa expressar seu valor, mas através da referência de outra mercadoria, ele implementa a função de um equivalente. Isso é chamado de fórmula de equivalência. Mas podemos encontrar as limitações desta forma de valor está na marca na relação de troca. É direta, acidental, aplicável apenas a trocas parciais entre mercadorias específicas, porque alguns itens as pessoas vão negar seu valor correspondente. À medida que o escopo da bolsa de mercadoria se expande, o valor da mercadoria não mais apenas através de um único produto para refletir. Em vez disso,
pode estabelecer relações de troca com várias mercadorias. Neste momento, passando para a segunda forma de valor estendido. Por exemplo, uma peça de roupa é igual a 10 quilos de trigo, é igual a 5 peixes. Nós podemos descobrir esta forma de valor estendido reflete a complexidade da troca de mercadorias, mas sua fundação ainda é uma relação de muitos para muitos. Ele ainda não tem uma escala de valor uniforme para atender aos padrões, até a transição para a terceira fase, surgimento de equivalentes gerais para mudar isso. Ele marca a troca de mercadorias, um salto histórico no desenvolvimento das relações. Você sabe, tempos antigos, o sal é um material muito importante. Nos primeiros dias, alguns lugares até regulam o sal, o que destaca sua escassez e preciosidade. Então aqui usamos o sal como exemplo, como que 1 quilo de sal pode ser trocado por 10 quilos de trigo, ou trocar 5 peixes ou 3 roupas. Você vai encontrar o valor de todos os bens pode ser determinado pelo sal. Mostrar que este sal pode ser trocado por vários itens à vontade, porque é precioso. Então este processo já teve o início do dinheiro. Portanto, as características dessa etapa são: quando uma mercadoria se torna um equivalente geral, as relações de valor são amplamente reconhecidas, e seu significado histórico é traduzir as relações de troca entre mercadorias de contingência elevado à universalidade. Fazer mercadorias. Elas podem alcançar seu preço em uma faixa mais ampla, valor. Conforme o tempo passa esta forma, gradualmente a fórmula evoluiu para o que somos hoje, conhecido, moeda. A forma é na forma de moeda. Mercadorias como ouro ou prata é fixado como o único padrão de desempenho de valor. Tarefas domésticas comuns no mundo das mercadorias. O dinheiro existe não apenas como meio de troca, ele também tem valor de loja e a função de valor de medição. Aqui temos o conceito de dinheiro expandir um pouco. Muitos amigos podem estar curiosos. Como o dinheiro é essencialmente um meio, então como você pode garantir que ele será reconhecido por todos? Ou, em outras palavras, o que há por trás desse meio? Por que essa moeda é valiosa? Aqui, combinamos as diferentes situações de vários países para ajudar as pessoas a entender. O primeiro é a nossa moeda. É uma mudança do poder político nacional para a moeda soberana. Os poderes subsidiários constituem o crédito nacional e são emitidos por Banco Central. Ao mesmo tempo, o agregado econômico, reservas cambiais, reservas de ouro, capacidade de apoio, então você vai descobrir que ele é muito estável, mas há uma moeda em particular, dólar. O dólar mais antigo estava atrelado diretamente ao ouro. Sua troca é $35 por ions gold. Então sempre podemos encontrá-lo cedo. Ouvi um ditado chamado dólar, mas após o colapso do sistema de Bretton Woods em 1971, o dólar não está mais diretamente atrelado ao ouro. Em vez disso, ele usa um sistema de dinheiro de crédito, mas esse chamado sistema de dinheiro de crédito é apenas uma aparência. Sua essência é óleo. O apoio do sistema do dólar e a hegemonia militar, e é isso que ouvimos o tempo todo hoje, manteiga e canhão. Da mesma forma, vemos isso o tempo todo nas notícias hoje em dia. Qualquer país do Oriente Médio, com interesses em petróleo, apenas tente se livrar do sistema hegemônico do dólar, não em dólares. Então, é provável que haja todos os tipos de retaliação. Com a guerra, por quê? Para se livrar de meios para desafiar a base do sistema de hegemonia do dólar. E este chamado, a lógica bandida da polícia mundial, escondida atrás dele, está o privilégio excessivo. Ou seja, a circulação global de dólares americanos pode ser emitida e desfrutar de benefícios fiscais. Você também pode imprimir dinheiro para repassar crises domésticas ou explodir as economias dos países do terceiro mundo. A lógica aqui, discutiremos isso em edições posteriores de Das Kapital para lhe dar uma explicação detalhada. Agora, vamos voltar ao desenvolvimento de formas de valor. Vamos olhar objetivamente. Você encontrará o desenvolvimento das formas de valor mais do que o processo histórico dos fenômenos econômicos. É uma materialização das relações sociais. Devido à forma de valor das mercadorias, tornar as relações de trabalho obscurecidas, as relações sociais entre os produtores são influenciadas, substituídas pela relação de troca das coisas. Através desse processo de atomização, não é difícil encontrar a forma valor do trabalho individual através das mercadorias, transformada em trabalho social. Assim, participando silenciosamente da economia do capitalismo, a economia está em operação.
A evolução das formas de valor da mercadoria reflete o processo de abstração do trabalho social, surgimento da forma de dinheiro, embora marque a maturidade do mundo das mercadorias, mas também reflete a alienação do trabalho. A natureza social do trabalho por meio de bens, a forma deste objeto externo é refletida. A subjetividade do próprio trabalhador, mas eles estão afogados na universalidade da troca de mercadorias. Novamente, também entendemos o que é chamado fetichismo da mercadoria, e as pessoas colocam a relação social entre as mercadorias confundido com a relação natural entre as coisas. A atomização das relações sociais entre as pessoas. Como agora, o valor de uso de uma bolsa de grife é o mesmo valor de um pacote normal. Eles são todos usados para segurar coisas. Mas as pessoas vão pensar, bolsas de marca naturalmente têm atributos nobres. Na realidade, essa nobreza é uma sociedade que as pessoas subjetivamente lhe dão. Atributo, mas as pessoas sempre esquecem. Esta propriedade é um produto das relações sociais. E erroneamente pensava que era uma propriedade natural da bolsa em si. Então, eu realmente quero te dizer, amigos devem manter um claro senso de valor. Veja as relações sociais por trás dos bens. Compre qualquer item adequado, econômico e econômico. Não é surpreendente. Não é inferior às chamadas marcas famosas. Pelo contrário, aqueles que perseguem várias mercadorias acreditam em certos produtos. Alguém que pode trazer o status social correspondente, na verdade, todos eles esqueceram. Isso são apenas reações sociais. Eles esqueceram. Este chamado poder da marca, na verdade, é dado pelas próprias pessoas. E eles também estão apenas compensando a parte faltante na minha própria sombra. É por isso que a névoa domina as pessoas por vez, é invadida pelo capital. Depois de entender o processo, vamos começar a verificar as mercadorias. Análise aprofundada das moedas. Você vai encontrar, o dinheiro não é apenas uma manifestação do valor da mercadoria. É também um intermediário para a realização suave da circulação de mercadorias. E as mercadorias circulam. É o alicerce do modo de produção capitalista, um dos mecanismos operacionais. Ele interveio por meio da moeda. Combinação entre produtores e consumidores. A relação de troca entre mercadorias, conectar. O primeiro é a forma básica de circulação de mercadorias. Ele tem uma fórmula. Vamos quebrar a fórmula. A primeira etapa é: os produtores vendem seus produtos em troca de moeda. E então há a fase 2. Produtores usam moeda, comprar bens produzidos por terceiros. O objetivo deste processo é atender à demanda por valor de uso. O indivíduo é mediado, através do dinheiro, concluir a troca entre mercadorias. O fim da troca é o consumo de bens. No processo, podemos descobrir: se você pular a moeda, use o câmbio direto. Isso significa que ambas as partes são trocadas. Eles também devem ter o que o outro precisa, e a dupla coincidência da demanda. Por exemplo, uma pessoa precisa de um copo para beber água demais. Ele descobriu que a única pessoa com quem trocou foi bolo. Então, a troca não pode ser alcançada. Moeda como equivalente geral, a troca é liberada dessa contingência. Portanto, o dinheiro atua como intermediário na circulação, para que a troca possa ser separada no tempo e no espaço. A venda e compra de comodidades não é mais oportuna, mas, através da função de armazenamento de dinheiro, alcança continuidade no tempo. Isso se chama dinheiro como intermediário em circulação. Embora o processo de circulação de mercadorias pareça, é um processo de troca simples. Mas podemos realmente encontrar sua contradição interior e a divisão dos propósitos cambiais e a tendência de acumulação do dinheiro. Em primeiro lugar, na fórmula WTOW, o objetivo final da troca é adquirir outro bem. Mas, quando o objetivo da circulação é acumular dinheiro, em vez de atender à demanda, a fórmula torna-se, ou seja, o dinheiro compra mercadorias em troca de mais dinheiro, como o especulação imobiliária, sapatos fritos, etc. E isso se tornou a base do fluxo de capital. Isso é chamado de divisão para fins de troca. Devido à função equivalente universal do dinheiro, o produtor pode estar mais inclinado para a moeda em circulação, acumular, em vez de simplesmente perseguir o consumo de bens. Essa tendência de acumular. Ele fornece certas condições para a geração de capital e também levou à alienação das relações sociais de produção. Este é o fenômeno de acumulação de dinheiro. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando o mercado imobiliário se torna especulativo,
As pessoas geralmente acreditam que sua casa vai valorizar. Mudanças de preços causadas por conexões sociais? Errado. É considerado uma propriedade natural da própria casa. Então, as pessoas vão fazer empréstimos para comprar mais propriedades para ganhar a diferença nas vendas subsequentes. E, finalmente, dinheiro por causa do dinheiro. Claro, o exemplo aqui é para ilustrar o G súbito W, a fórmula e o fenômeno do G súbito W. Não adicionamos outros mais complexos, um cenário mais realista, como taxas de juros, impostos, aluguéis, etc. Discutiremos isso mais tarde em Das Kapital. Através desta fórmula de circulação, você vai encontrar: valor completa a transformação do potencial para a realidade. O valor de uma mercadoria é formado durante o processo de produção, mas somente quando expresso através de dinheiro em troca, valor pode ser realizado. Por um lado, a circulação de mercadorias, ele fornece a estrutura subjacente para a realização de valor, possibilitando mão de obra entre os produtores. A troca é socializada, mas, por outro lado, moeda como intermediário esconde a verdadeira face das relações de trabalho. A relação social entre os produtores, substituída pela relação de troca entre as coisas, embora o surgimento do dinheiro torne o fluxo de mercadorias mais eficiente, mas também cria as condições para a valorização do capital. E através da moeda, os bens não são mais apenas portadores de valor de uso, tornaram-se um veículo de valorização do capital. Até agora, nós entendemos: circulação de mercadorias é uma condição necessária para uma economia capitalista, mas não é uma condição suficiente para o capital. Somente quando o dinheiro é convertido em capital, relações do excedente de produção, o mecanismo de criação de valor pode ser realizado. E este é o conteúdo da nossa próxima edição.